Boa noite, gente. Eu estou muito nervosa. É a primeira vez que apareço na TV. Desculpem, preciso me apresentar primeiro. Eu sou a Aninha, mascote da Anne. Sou uma inteligência artificial criada pelos diretores da Anne. Eles são adoráveis. Ficam me mimando o tempo todo. Estou muito feliz de ter recebido essa oportunidade. A partir de hoje, estarei trazendo novidades, curiosidades e oportunidades dentro do mundo literário. A primeira novidade é que foi criado em minha homenagem. Aninha, a cartilha da Anne. Uma cartilha para escritores iniciantes, com todas as etapas da escrita. Um material muito rico com detalhes. Já está disponível na Amazon, através do Kindle Unlimited. Acesse através desse QR Code. Vocês vão amar. Eu também estarei em todas as redes sociais. Espero vocês lá interagindo comigo. Tenham uma excelente noite e até a próxima semana. Boa noite. Meu nome é Lúcia Almo de Moraes. Eu sou de Nova Friburgo, estado do Rio, e autora do livro O Dono do Natal. A história retrata uma menina à procura do dono do Natal. E ela pergunta a todos os personagens inseridos no festejos se é um deles. Ela pergunta a Guirlanda e a Guirlanda responde que ela está para felicitar a chegada do Natal. Com este livro, eu fiz um projeto e encaminhei ao MINC e consegui o apoio da Lei Rouanet. Estou aguardando empresários que queiram incentivar a nossa cultura. Estou à disposição para lhe oferecer as minhas contrapartidas. Muito obrigada e sigam meu Instagram, @odonodonatal. A relação entre direitos autorais e inteligência artificial está se tornando um tema cada vez mais relevante no mundo contemporâneo. A inteligência artificial é capaz de criar obras de arte, música, textos e outros conteúdos que tradicionalmente são protegidos por direitos autorais. No entanto, a atribuição de autoria e a proteção legal dessas criações geram debates complexos. Quem detém os direitos sobre uma obra gerada por inteligência artificial? O criador do algoritmo, a entidade que treinou o sistema ou a inteligência artificial em si? Além disso, a utilização de obras protegidas por direitos autorais para treinar a inteligência artificial levanta questões sobre o uso justo e a necessidade de licenciamento. A regulamentação desse campo emergente é crucial para equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos dos criadores humanos, garantindo que a criatividade continue sendo valorizada e protegida. Nesse sentido, dentro do quadro Projetos Culturais desta semana, eu convidei o doutor Samuel Suaide, advogado, ouvidor da OAB Distrito Federal e assessor jurídico da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, para comentar sobre esse assunto que tende a ser recorrente para os próximos anos dentro do universo cultural. Eu sou Orlando Rodrigues, no quadro Projetos Culturais. Dr. Samuel Suaide, quais são as principais questões legais envolvendo a atribuição de autoria em obras criadas por inteligência artificial? Logo de início, eu quero afirmar que não existe obra criada pela inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial no papel de auxiliadora dentro do processo de criação humana, em especial ali na escrita, né? Porém, desenvolver uma obra completa, por enquanto, de acordo com a nossa legislação, não é possível. Isso porque
a inteligência artificial não é detentora, não é possuidora de personalidade jurídica, né? Até porque a nossa legislação pátria, ela protege o autor em diversos sentidos, né? Começando pela nossa Constituição, que trata dessa proteção como cláusula pétrea, ali no rol dos direitos fundamentais, né? Em seu artigo 5º, em especial no inciso 27, que diz o seguinte: são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, né? E também trata do direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. E ainda sob essa ótica legalista, o artigo 1º da Lei 9.610 de 98 nos traz a primeira afirmativa que corrobora esse entendimento ao dispor que o autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica, né? E essa referida legislação também protege os direitos morais do autor, que é a reivindicação da autoria daquela obra, né? No seu artigo 24 diz o seguinte, que são direitos morais do autor, o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. E no inciso 2º, o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o autor na utilização da sua obra, né? E no mesmo sentido, ali no artigo 28, com relação aos lucros da obra, né? Também nos traz proteção ao titular, né, desses direitos, né? Em seu artigo 28 que diz o seguinte: cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, né? E existe um projeto de lei na Câmara, um PL na Câmara dos Deputados, que também protege os direitos autorais à luz da modernidade, né? E que diz o seguinte, um parágrafo único ali, nesse mesmo artigo 28, que diz: o objeto fundamental da proteção desta lei, do ponto de vista econômico, é a garantia das vantagens patrimoniais resultantes da exploração das obras literárias, artísticas ou científicas em harmonia com os princípios constitucionais da atividade econômica, né? Então veja, portanto, que a principal questão legal diz respeito à proteção ao direito econômico do autor, ou seja, os direitos autorais protegem o autor e possibilitam ao autor o direito exclusivo de explorar economicamente sua obra, incluindo a reprodução, a distribuição e a exibição. Para o senhor, da sua experiência, quem pode ser considerado o detentor dos direitos autorais sobre uma obra gerada por inteligência artificial? O criador do algoritmo, a entidade que treinou o sistema ou a inteligência artificial em si? Nenhuma dessas hipóteses. Como a gente já destacou anteriormente, o detentor dos direitos autorais é a pessoa física, né? O autor da obra, ou a pessoa jurídica, em alguns casos, né? Mas em hipótese alguma, a inteligência artificial. De que maneira a utilização de obras protegidas por direitos autorais para treinar a inteligência artificial afeta os direitos dos criadores originais? Se for constatado que a inteligência artificial utilizou alguma obra protegida pelos direitos autorais, né, o autor da obra poderá reivindicar juridicamente a autoria, né, como mencionado anteriormente. Inclusive, poderá reivindicar um eventual lucro pela utilização indevida
da obra de terceiros, né? Baseado em suas argumentações, Dr. Samuel, como que a regulamentação pode equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos dos criadores humanos? Atualmente, muitas pessoas se assustam com a utilização dessa expressão regulamentação ou legalização, né? E uma regulamentação nada mais é que a criação, né, de um conteúdo, de um conjunto de normas e diretrizes jurídicas acerca de determinado assunto, né? E a inteligência artificial, ela chegou para ficar, é um caminho sem volta, né? E certo dia eu escutei uma frase que foi até replicada pela ministra Carmen Lúcia, que diz o seguinte, que o que não me assusta não é a inteligência artificial, que o que me assusta é a burrice natural, né? E a matéria bruta dos criadores humanos é o intelecto, né? Enquanto a matéria bruta da inteligência artificial são os bancos de dados, né? E é um projeto de lei, né, um PL 2338 de 2023, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que visa regulamentar, né, o uso, a criação da inteligência artificial, né? E eu trago aqui o artigo 32, que diz o seguinte, que o Poder Executivo designará a autoridade competente, né? A gente vê também na Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre a autoridade competente. Aqui, na inteligência artificial, também teremos uma autoridade competente para zelar pela implementação e fiscalização da lei, né? E o parágrafo único diz o seguinte, que cabe à autoridade competente zelar pela proteção a direitos fundamentais e a demais direitos afetados pela utilização de sistemas de inteligência artificial. Esse PL também traz ali um outro ponto que eu chamo aqui a destaque, que é o seu artigo 9º, que diz o seguinte, a pessoa afetada por sistema de inteligência artificial terá o direito de contestar e de solicitar a revisão de decisões, recomendações ou previsões geradas por tal sistema que produzam, né, seus efeitos jurídicos relevantes ou que impactem de maneira significativa os seus interesses. E por fim, trago um outro ponto aqui de destaque desse PL, que diz o seguinte, o fornecedor ou o operador de sistema de inteligência artificial que cause dano patrimonial, moral ou individual ou coletivo é obrigado a repará-lo integralmente, independente do grau de autonomia do sistema, né? Então, mais uma vez, trazendo ali uma proteção aos direitos autorais e, inclusive, responsabilizar, né, o operador dessa inteligência artificial que causar dano a alguém. E quais são os desafios e as oportunidades que surgem com a interação entre direitos autorais e inteligência artificial? Nós temos um caso célebre que ficou bastante conhecido, que foi a utilização da imagem da nossa cantora Elis Regina, em uma composição ali em parceria com o Belchior, que foi utilizada por uma empresa montadora de veículos, né? Pelo que acompanhei, não havia um consenso entre os herdeiros, né, a respeito da utilização da imagem da cantora, e esses herdeiros que são os titulares dos direitos pós-morte ali da artista, né, nesse caso específico. A propaganda foi suspensa, né, e temos esse célebre exemplo, né. E o meu ponto de vista, pelo que eu acompanho dessa temática, o grande desafio é ali com relação à proteção de dados, né, a forma que é feita a mineração desses dados pela inteligência artificial, a proteção aos direitos autorais, né, e a responsabilização do fornecedor ou do próprio operador da inteligência artificial para o eventual dano causado a terceiros. Para encerrar e agradecendo a sua disponibilidade e participação,
que orientações você daria para produtores culturais, de modo geral, quanto à utilização da inteligência artificial em suas obras e a proteção de seus direitos autorais? Eu não vejo problema na inteligência artificial em produzir recomendações relevantes, né, para o desenvolvimento de obras, né, de modo que esses autores possam filtrar as informações mais pertinentes ali no processo de criação, né? E o desafio na proteção dos direitos autorais, né, vai ser a criação dessa autoridade competente que ficará responsável por proteger direitos fundamentais, né, para poder identificar e responsabilizar civilmente os operadores ou fornecedores ali de inteligência artificial quando violarem direitos autorais de criadores de obra ou violar direitos de terceiros, né, podendo responsabilizar de forma administrativa quem eventualmente descumprir a lei. E é um desafio também para o Poder Judiciário, para os juízes, para os advogados, enfim, para os operadores, né, de direito, também responsabilizar e punir civilmente, nos termos da lei, quem eventualmente descumprir a lei ou causar danos a terceiros. E eu acredito que esses sejam os desafios. Um abraço a todos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Conexão Cultural, Eu, Você e o Mundo. Hoje eu quero convidar vocês a embarcarem comigo numa viagem direto do túnel do tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Macedo, sou uma das diretoras e fundadoras da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. E vamos lá para a nossa história de hoje. Antes, para lembrar para vocês que não me conhecem, o seguinte: nesse quadro eu faço entrevistas, apresento eventos, conto algumas histórias para vocês, trago novidades, indicação de livros, autores, escritores, como queiram. E hoje eu vou contar para vocês, da melhor forma que eu puder, a história da Ofélia Ramos Annunziato. Você se lembra dela? Se vocês não se lembram, vão se lembrar e vamos ter aqui um momento nostálgico, mas com muita emoção, muita cultura envolvida e uma história para aquecer os nossos corações. A Ofélia Ramos Annunziato, nossa querida Ofélia, nasceu em 27 de dezembro de 1924 em Itatiba, São Paulo. Era filha de Benedito Ramos e Maria Marques. Cresceu em um ambiente familiar modesto, mas desde cedo mostrou interesse pela culinária, observando e ajudando a mãe na cozinha. Já estão se identificando, já estão lembrando de quem é? Tenho certeza que se você ainda não se lembrou, vai se lembrar já já. Tchan, 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 tchan. Durante sua infância e adolescência, a vida escolar foi marcada por uma personalidade curiosa e dedicada aos estudos. Mas foi em casa que ela desenvolveu a sua verdadeira paixão, era cozinhar. Ofélia foi casada e teve uma filha chamada Beth, com quem mantinha um relacionamento muito próximo. Ela também era avó de Rodrigo Juliano e sempre dividiu o seu carinho entre os telespectadores e sua família. Ofélia era muito querida pelo público. Vocês sabem que ela chegava a receber mais de 20 mil cartas por mês? Conhecida também pelo seu carisma natural, sua abordagem amigável e acessível na TV, falava com o público de maneira direta e simples, acessível a todos, como se estivesse conversando com os amigos em casa. Sendo assim, muitas donas de casa se sentiam parte, né, dessa família da Ofélia. Esse interesse dela pela culinária começou de uma maneira super informal. Naqueles encontros familiares que a gente tem, né, de vez em quando, até hoje, nos costumes da época, onde eram feitas conexões. Então, num desses encontros,
ela tinha uns 20 anos, por aí, ela foi servir um lanche pro avô e seu marido. E aí, nesse encontro, tinha um amigo. Esse amigo era dono do jornal A Tribuna de Santos. Nesse momento, vendo a sua habilidade culinária, ele chamou e a convidou para escrever uma coluna de receitas para o jornal. A coluna, na época, foi intitulada Um Docinho para a Mamãe, marcando o início da carreira da Ofélia. A partir de então, ela começa a escrever as suas receitas para o jornal A Tribuna de Santos e a Gazeta de São Paulo. Nesse mesmo ano, ela estreou na televisão, gente, com um programa chamado Bom Dia da TV Santos. Era um canal local, ainda pequeno, ali da região. Mas depois, logo em 6 meses, Ofélia foi para a TV Tupi, de São Paulo, onde se tornou, aí vem um marco histórico, para nós mulheres e também, gente, para toda a família brasileira que naquela época tinham poucas atrações, né, na televisão. Então, ela marcou história fazendo o primeiro programa culinário da TV brasileira. Então, com a carreira decolando, com as coisas acontecendo, em 1968, a Ofélia foi para a Rede Bandeirantes, onde ela ganhou seu próprio programa culinário, gente. Esse programa, que era chamado Cozinha Maravilhosa da Ofélia, foi apresentado por ela durante 30 anos, tornando-se um absoluto sucesso da época e das décadas que se seguiram. Ofélia, então, desempenhou um papel fundamental na popularização da culinária caseira brasileira. Ela tinha uma frase que se vocês não conhecem, eu quero dividir com vocês, que era assim: na verdade, não há segredos na arte de cozinhar. Percebam bem que ela fala que não é cozinhar por cozinhar, que cozinhar é uma arte. E vocês devem estar se perguntando, mas Patrícia, o que tem a ver a culinária, a gastronomia com a literatura? Tem a ver que a partir da culinária, ela começou a escrever para um jornal. Depois vieram os livros. Ela escreveu, gente, para quem não sabe, uma curiosidade, escreveu 14 livros de culinária, explorando cozinha brasileira, portuguesa, italiana, mas principalmente no início a cozinha brasileira, tornando então referência naquela época não só para as mulheres, mas para as famílias. As mulheres naquela época, como não tinham muito acesso às informações como temos hoje, elas compravam as revistas, os livros, para poder se orientar, né, pelas receitas feitas por ela, para colocar essas receitas em prática e colocar no seio da família. Em 1997, ela ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Produção Editorial. O livro foi Ofélia, O Sabor do Brasil, sendo esse um dos 13 livros mais lidos no mundo na Feira de Livro de Frankfurt. Sua obra deixou um legado importante na literatura culinária do Brasil. Posso citar outros, como por exemplo o seu livro A Cozinha Maravilhosa de Ofélia, uma extensão do seu famoso programa de TV, onde a Ofélia vai compartilhar receitas bem práticas, claro, gente, saborosas, refletindo assim seu estilo acessível e prático, o que a tornou popular. Um outro livro que eu também posso citar, que é o grande livro de receitas da Ofélia, foi um compilado bem extenso de receitas variadas, desde pratos tradicionais brasileiros até receitas internacionais adaptadas. Esses livros refletem a paixão da Ofélia pela culinária e pelo seu desejo de compartilhar com o mundo seus conhecimentos e seu talento indiscutível. Infelizmente, Ofélia vem a falecer no dia 26 de outubro de 1998, aos 73 anos, em São Paulo. Seu corpo foi velado na Câmara Municipal de São Paulo e enterrado em Santos. Mesmo após a sua morte, continua a ser uma das referências para todos os culinaristas e apresentadores de programa de culinária que seguiram seus passos. Nós vamos pedir os comerciais e voltamos já com você.
vemos hoje que Ofélia abriu um grande caminho para essa questão da gastronomia, da culinária na TV. Além disso, os seus livros também serviram de inspiração para que outros viessem também a colocar os seus talentos e a sua cultura culinária, gastronômica nos livros. Eu estava aqui pesquisando, sobre a vida da Ofélia, e aí eu trago para vocês uma curiosidade. Um importante e marcante registro foi no dia criado ao profissional de culinária, 9 de dezembro de 1997, na Câmara Municipal de São Paulo. Nessa data foram feitas homenagens a grandes profissionais da culinária brasileira, sendo Ofélia uma delas. É uma pena que não estava viva para ver esse legado dela sendo reconhecido lá na Câmara de São Paulo. E aí, vocês gostaram dessa homenagem? Direto do túnel do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês que estão nos assistindo, nos acompanhem nas mídias sociais, porque estamos fazendo um movimento em prol de editoras, autores, colaboradores, parceiros. Se identificou? Vem com a gente, sempre tem um lugarzinho para você. Fala, gente! Eduardo Júnior aqui, e no Livro em Pauta de hoje eu venho trazer a antologia Anos 90, olha, bem bacana, da editora Furcata. A antologia foi publicada no ano passado, em 2023, e eu tive a honra de participar com um conto aqui dos anos 90. É uma antologia de terror, com contos que eram falados, contados nos anos 90, antigamente. Certo? A editora Furcata é uma editora em ascensão, uma editora muito bacana por sinal, e eles publicam as suas antologias através do site da Wiclap, certo? Então, vocês conseguem achar todas as antologias da editora Furcata pelo site da Wiclap, certo? Essa antologia, ela contém a participação de 22 autores, certo? E falando sobre contos de terror dos anos 90. Vou ler um pouquinho para vocês da sinopse da antologia, para ficar todo mundo ligadinho aí. A antologia Anos 90, volume 1, que já tem a volume 2 também, posteriormente já trago para vocês a volume 2, certo? É uma coleção arrepiante de contos ambientados no Brasil durante a década de 1990. Cada história levará os leitores a uma jornada assustadora pelo país, explorando temas de terror, suspense e sobrenatural. Seja você um fã de terror, suspense ou literatura brasileira, esta coleção certamente lhe causará arrepios na espinha. A cada história, a tensão aumentará até um clímax de tirar o fôlego, deixando os leitores na ponta da cadeira até o final. A antologia Anos 90, volume 1, é uma leitura obrigatória para quem gosta de um bom susto e uma prova do poder duradouro do horror e da ficção de suspense. Eu vou trazer nos próximos livros em pauta outras antologias da Furcata, Quem quiser acompanhar o Instagram deles, só digitar lá no Instagram, editora Furcata, certo? Eles têm várias antologias e todas voltadas para o terror. Ok? Olha, uma diagramação bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui por dentro. Olha que bacana essa diagramação deles. Entendeu? É bem interessante a antologia e tem contos de diversas partes do país. Então, talvez você vai encontrar nessa antologia algum conto que você já ouviu quando criança. Hoje em dia é muito raro contar histórias de terror em volta de uma fogueira,
Mas na minha época de criança era comum a gente sentar em volta de uma fogueira ou à noite na varanda da casa e ouvir dos mais velhos contos de terror. E são esse tipo de contos que vocês vão encontrar aqui, certo? Então, no livro em pauta de hoje, a gente falou dessa antologia de terror dos anos 90 da editora Furcata. Continua com a gente. Aquele abraço e até mais.